para Vasco e Flamengo, comando do Vasco. Mas esse assunto já está quente nos bastidores, porque o presidente do Vasco afirmou que o mando é do Vasco e ele afirmou que pretende levar esse jogo para São Januário, o que desperta um grande debate. Dá uma olhada no que disse o Pedrinho. Já vamos encaminhar o ofício hoje para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95%, porque os outros 5% fica ali para separação. E isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então, assim, se a CBF, o Ministério Público, a UBEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário, Vasco e Flamengo. Muito bem, senhor Lédio Carmona. Esse jogo é só na quinta rodada. É só dia 19 de abril. É um sábado. É um sábado, 6h30 da tarde. Quinta rodada. Então, isso tem tempo? Sim, senhor. Fica à vontade. Sim, senhor. Vou ter que fazer uma dissertação sobre isso aqui. Vamos lá, eu até conversei com o Pedrinho sobre isso hoje. A minha opinião, como carioca não, sou niteroense, mas como morador do Rio de Janeiro e frequentador do Maracanã há 50 anos. O certo é o Vasco jogar com o Flamengo no Maracanã 50-50, como sempre foi. Esse é o certo. Até porque São Januário é um estádio hoje precisa passar pela reforma. Mas não é o clube que decide onde quer mandar seus jogos? Não, eu vou chegar lá. São Januário precisa passar por uma obra forte, uma remodelação, vai virar um estádio novo, vai ficar excepcional. E há uma má vontade muito grande com São Januário. Em autoridades doidas, são loucas para interditar São Januário, sempre, qualquer motivo, São Januário é interditado. Então, eu acho muito arriscado o Vasco fazer uma operação dessa, mesmo com torcida única, em São Januário. E eu falei isso com o Pedrinho, inclusive, que ele correria um risco muito grave de ter o estádio interditado mais uma vez, porque a má vontade com o São Januário é explícita entre várias autoridades do Rio de Janeiro. Isso é claro, não estou contando nenhuma novidade. Então, eu jogaria no Maracanã, mas o Vasco não vai jogar no Maracanã. Se vai jogar em São Januário, também acho difícil. Então, eu acho que a tendência é que esse jogo aconteça no Newton Santos, como aconteceu no estadual. Agora, eu queria entender o lado do Vasco. Eu conversei com o Pedrinho e eu tenho alguns argumentos aqui que até fazem entender um pouco a postura do Vasco. Primeiro, eu vou perguntar para a mesa. Vocês acham que o Vasco, há alguns anos, desde que o Maracanã virou um estádio da concessão da dupla Flamengo e Fluminense, que o Vasco é bem-vindo no Maracanã? Não. Eu acho que claramente hoje o Maracanã é o estádio do Flamengo e do Fluminense. Sim, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã. E é direito deles, inclusive. Sim, eles têm o direito eles são os donos do Maracanã, que o Maracanã também deixou de ser um estádio público. Esse negócio que é público no papel. Perfeito. Porque quando o Vasco quer jogar lá, ele não pode. Então o Vasco há anos tenta jogar 3 ou 4 vezes por ano no Maracanã, no máximo, e sempre leva não na cara, tem que ir lá pedir na justiça, batalhar na justiça para conseguir jogar no Maracanã. Normalmente consegue, mas é um desgaste para todo mundo. Inclusive para Flamengo e Fluminense. Então, dito isso, o Vasco não é bem-vindo no Maracanã. Eu não vejo obrigação do Vasco levar o jogo contra o Flamengo para o Maracanã, por mais que exista essa cultura. Porque se ele não pode jogar no Maracanã outros jogos, se são poucos os que ele pede para jogar, e esse ano, inclusive, ele não pediu para jogar nenhum no Maracanã, por que ele tem a obrigação de levar, apesar da cultura carioca, que é sensacional, eu adoro, a obrigação de levar esse jogo para o Maracanã? O Pedrinho fala várias coisas. Ele diz, os jogadores querem jogar em São Januário, preferem jogar em São Januário. O torcedor do Vasco quer jogar em São Januário. Esse pode ser até o último Flamengo e Vasco nesse antigo São Januário, porque o estádio em algum momento vai entrar em obra. Então, e tem um outro detalhe. Quando ele joga contra o Flamengo como mandante, como o Vasco nesse jogo vai ser mandante, o Flamengo recebe as taxas, os direitos lá comerciais, como ele sendo mandante, não o Vasco sendo mandante.
E segundo o Pedrinho, quando ele joga com o Fluminense como mandante, o Fluminense permite que o Vasco receba as taxas como mandante, não como visitante. Então tem essa guerra comercial também no meio, ele argumenta por esse lado também. Então, eu acho que ele tem argumentos fortes para defender que o time que o clube tente levar o jogo para São Januário, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ele não vai conseguir. Talvez o BEP tenha até que o policiamento tenha até alguma elasticidade nisso, mas eu acho que não vai passar e ele vai acabar tendo que jogar em outro estádio. Mas eu não vejo mais obrigação, diante de tudo que acontece nos últimos anos. Eu quero jogar no Maracanã, você não pode, o estádio é nosso. É público, não é público. Volto a dizer, deixou de ser público há muito tempo. Então, eu acho legítimo o direito dele de querer jogar em São Januário. Acho que não vai acontecer e a tendência é que ele leve o jogo para São Januário. Lamento que isso esteja acontecendo, mas de público o Maracanã não tem mais nada. E a partir do momento que o Maracanã não é mais público, é de 2 times, o Vasco não tem nenhuma obrigação de jogar no Maracanã. Olha, e uma informação. Existe um laudo de segurança de São Januário? Sim. Que não permite clássico carioca. Então, existe um laudo... Só Vasco e Botafogo. Só Vasco e Botafogo, que são 2 torcidas irmãs, né? Então, existe essa limitação de segurança pública. No mundo ideal, eu quero ver Vasco e Flamengo no Maracanã dividido. Eu, como figura neutra, no caso, como amante de futebol, eu quero ver Vasco e Flamengo no Maracanã, torcida dividida. Mas, para isso, os clubes têm que querer, os 2 clubes. Como, segundo o Pedrinho, presidente do Cruzeiro, Galo e Cruzeiro chegaram a um acordo para jogar assim no Mineirão. O Mineirão hoje é estádio do Cruzeiro, não é mais estádio público. E os 2 clubes conversaram que eles querem voltar a jogar com torcida dividida e como há uma incapacidade de fazer isso na Arena MRV, que não foi construída para ter torcida dividida, segundo o presidente do Cruzeiro, chegaram a um acordo para jogar os 2 jogos de Brasileiro no Mineirão, campo neutro dividido. Os clubes assim desejaram. E para mim, que bom, é a vitória do futebol isso. No caso do Vasco, eu quero ver o Maracanã com torcida dividida, mas o mandante é o Vasco. E entendo que o mandante tem o direito de dizer aonde ele quer jogar. Sim. No ano passado, se o Vasco passasse pelo Galo, ele mandaria a final contra o Corinthians, de Copa do Brasil, contra o Flamengo ou o Corinthians, ele mandaria o jogo em São Januário. Era a posição do Vasco, porque ele entendia que ele teria vantagem técnica jogando em São Januário. Embora o espetáculo fosse muito mais bonito no Maracanã. Os jogadores querem jogar em São Januário. Óbvio que seria muito mais bonito. Então, assim, tem essa questão. O que eu acho só é que a gente não pode tratar isso como bem ou mal. O clube mandante, ele tem o direito, cara, de dizer onde ele quer jogar e a gente o direito de lamentar, de ver um jogo que não seria tão bonito quanto no Maracanã. Eu acho que o Vasco não tem a obrigação de manter a cultura do Rio quando ele não é bem-vindo no estádio. E quando ele tem um laudo de segurança que impede São Januário de ter torcida dividida, infelizmente. O último jogo, olha, eles já se enfrentaram historicamente 36 vezes em São Januário. Flamengo e Vasco. A gente foi fazer esse levantamento. O último jogo com torcida deu uma briga generalizada, horrível, uma situação horrível, que levou a esse impedimento de clássico em São Januário, com exceção de Botafogo e Vasco. Eu acho que o mundo ideal era que se chegasse a um acordo com os órgãos de segurança, que os 2 clubes trabalhassem, digamos, vai ser em São Januário, o Vasco bate o pé. Que se chegasse a um acordo... A gente não é animal, né? A gente consegue conviver com um torcedor diferente, né? Eu acho que o mundo ideal, se o Vasco bater o pé e falar, eu quero jogar aqui, é que a gente caminhasse para isso. Mas, insisto, tem uma questão que você não consegue hoje driblar, que é esse laudo que não permite clássico em São Januário. Que não tem nada a ver com Vasco e Flamengo. Só um adendo. No memorando que o Vasco mandou para o BEP, o Vasco pede o jogo com 2 torcidas, 90-10. 90-10. Ele não pede para ser torcida única. Ele diz, em último caso, se o BEP não permitir 90-10, o Vasco gostaria de ter o mando de torcida única no jogo. Aí dependeria do BEP. Aí o próprio Pedrinho falou para mim, eu não consigo entender, se a Polícia Militar do Rio ela consegue controlar
manifestações políticas, ou festivais, com 1 milhão de pessoas na rua, como é que ela não consegue controlar 19 mil pessoas dentro de São Januário? Eu acho que são mundos diferentes, mas é um outro ponto a ser debatido, né? Aguardemos. Dia 19 esse jogo e a questão já está posta à mesa. Vou fechar esse bloco com os gols da rodada do campeonato. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com o SBT Sport Rio, com Pedrosa e companhia, trazendo as últimas informações do Vasco. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para mais uma notícia. E o Vascão, Pedrosa? Também estreia na Sul-Americana. Pega o Melgar esse jogo amanhã. E antes da viagem, o Tietê falou com a Vasco TV sobre essa partida. Fala, Tietê. Bom, a gente sabe que a estreia dá uma ansiedade um pouco maior, né? Talvez e também por ter um bom tempo que o clube não disputava, assim, competições sul-americanas. E acho que a gente se preparou bem, a gente está preparado para essa estreia fora de casa. Sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente se sente preparado para isso. Ô Pedrosa, e o Pedrinho também, além desse jogo Melgar, todo mundo comentando, né? Amanhã é o jogo do Vasco, a estreia, mas o Pedrinho teve uma fala sobre São Januário. O que aconteceu, Pedrosa? O Pedrinho disse que enviou uma carta para fazer o mando de jogo contra o Flamengo na partida em São Januário. E essa partida acontece já agora nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. É dia 19, né, gente? Exatamente. O Vasco da Gama é uma equipe que, na minha visão, é historicamente prejudicada porque não consegue jogar em casa. É o único clube do Brasil que é punido por não ter casa. O Maracanã, que é digamos assim, a casa do futebol carioca, que eu defendi tanto assim aqui no Campeonato Carioca, quando estava 50-50, porque isso era previsto em regulamento, na minha visão, era uma coisa natural, mas desde os últimos anos, quando a dupla Fla-Flu assumiu o Maracanã, a dupla Fla-Flu sempre dificultou o Vasco da Gama de jogar no Maracanã. Há anos o Vasco, que foi o primeiro campeão carioca dentro do Maracanã e teve o direito de escolha do seu lado, não pode jogar do seu lado, porque o Fluminense não deixa. Há anos o Vasco tem que entrar na justiça, o que é um absurdo, para poder jogar no Maracanã os jogos, pouquíssimos jogos, alguns jogos que o Vasco escolhe e que obviamente não prejudicam o gramado, e a dupla Fla-Flu cisma em colocar a culpa no Vasco em relação ao gramado. E dessa vez o Pedrinho falou isso muito bem, que estacionamento, camarote, tudo que tem direito a um mandante no Maracanã seria, na verdade, para o Vasco de visitante, mesmo tendo a condição de mandante. Então, mandar o jogo no Maracanã não faz sentido para o Vasco no novo Maracanã. Esse Maracanã, que inclusive nem mesmo o nome mais deve ser do Maracanã, porque Fluminense e Flamengo negociam os name rights do Maracanã. Então, o Maracanã que a gente conheceu do futebol carioca, infelizmente, ele não existe mais. Eu sou um grande defensor da memória do futebol carioca, acho que não tem nada mais gostoso de se ver no futebol carioca do que a torcida dividida, o clássico 50-50, acho que isso realmente faz parte da nossa cultura. É lindo. Mas antes de cobrar o Vasco da Gama sobre qualquer posicionamento, os próprios torcedores de Flamengo e Fluminense têm que cobrar os próprios clubes, porque o Vasco foi escanteado no Maracanã durante todo esse tempo. Então, nesse momento, entendo completamente a postura do Pedrinho de querer mandar o jogo em São Januário, não com torcida única, como muita gente está falando. Ele quer mandar o jogo em São Januário, 90-10. E de quem é essa responsabilidade? Do BEP, da polícia, que tem que garantir a segurança dos torcedores do Flamengo quando o jogo for em São Januário. Porque o Vasco não pode ser punido porque não tem casa, porque tem casa. E outra coisa, tem jogo contra o Corinthians, no domingo agora eu estive lá, jogo contra o Santos. Corinthians, então, tem um histórico de brigas com a torcida do Vasco perverso, verdade, gigante. E eles garantem a segurança para o jogo contra o Corinthians, garantiram a segurança para o jogo contra o Santos, estava lotado lá o setor do Santos. Por que não pode garantir a segurança para o Flamengo e para o Fluminense? Então, com todo respeito, eu acho que essa responsabilidade é muito mais do BEP, a incompetência dos órgãos públicos de não garantir a segurança, do Vasco só querer jogar em sua casa. Ele não pode ser prejudicado por ter casa. Ô, Venê, você colocou em suas redes sociais a resposta do Flamengo, porque você tem 30 segundos, você consegue falar? Vamos você resumir. É bom nisso, o problema vai pedir para jogar em torcida única. Mas não pediu. Tudo bem, se precisar. O Flamengo não é contra jogar em São Januário, muito pelo contrário. Eu, inclusive, acho que o Vasco tem que jogar em São Januário, porque é a casa dele. O BEP precisa garantir a segurança. O Flamengo não é contra jogar em São Januário desde que tenha segurança para os seus torcedores. O Flamengo só é totalmente contra, em caps lock, em caixa alta, futebol carioca com torcida única. Muito bem, a gente também, né, gente? Fica dentro do gol,
o jogador do Santos teria mais dificuldade de fazer o gol do que ele teve, porque ele sai para diminuir o espaço, e eu não sou goleiro, não sou treinador de goleiro, só fui atacante. E aí ele dá a cavadinha e faz o gol. Acho que se ele fica plantado, dificultaria mais para o atacante do Santos. Mas faz parte, se não tiver erro de marcação, não tiver erro de passe, os jogos seriam chatos, porque terminariam todos 0-0, 1-1, e o futebol não ia ter a graça e a paixão que tem hoje. Mas você está coberto de razão, Felipe Benevides. O Vasco jogou ontem, trabalhando com coragem, assim como a sua torcida. Foi um retrato da torcida, depois eu vi a comemoração, né, de todo mundo no campo, comemorando. Aqui, ó, o João de Deus diz: Vasco agora terá uma sequência difícil. Bom, no Campeonato Brasileiro, João de Deus, todos os jogos são difíceis. Todos os jogos são difíceis. Não tenho dúvida nenhuma de que o Vasco vai ter dificuldade. Mas se jogar bem, se tiver coragem, se tiver disposição, como disse o Felipe Benevides, o Vasco tem chance de ganhar de todo mundo. Aproveitar aí que passamos de 1.000 pessoas simultâneas aqui na live, agradecer a audiência gigantesca, pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal,